No último final de semana, a cidade de Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, teve a primeira experiência de restrição mais dura no estado durante a pandemia. Desde as 21h30 de sexta até as 6h da manhã desta segunda-feira, a cidade viveu uma espécie de lockdown. Apesar de não ser um confinamento ou fechamento total, as melhores traduções para o termo, a prefeitura usou o nome de lockdown para alertar a população sobre a gravidade da doença. Por conta da falta de restrições que caracterizariam o lockdown, a adoção da nomenclatura foi criticada nas redes sociais. O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, explicou a escolha da terminologia. Na verdade, nós apelidamos de lockdown aqui um sistema de bandeira preta com restrições maiores, né? Não chegou a ser um lockdown mesmo em relação ao que exatamente diz a definição de lockdown, porque senão nós não teríamos condições nenhuma de botar a cara para fora de casa, como se diz, né? E isso não aconteceu. Nós tivemos, sim, foi uma restrição muito grande em todo o setor do comércio. Não houve a proibição de pessoas de se deslocarem por eventual necessidade, mas aquelas pessoas que eram abordadas nas vias sem a justificativa, umas autuações aconteceram, mas as farmácias permaneceram funcionando, os restaurantes por teleentrega, não houve barreiras nas entradas das cidades, o fluxo de veículos era bastante pequeno. Ontem à noite, a partir da tardinha, que se começou a observar um fluxo maior de veículos. Então, ainda não se teve uma explicação muito lógica para onde é que essas pessoas se deslocavam, até porque, geralmente, nos finais de semana, as pessoas acabam tendo a tendência de ir para locais de lazer, né, as praças, os parques, e isso realmente não aconteceu. Era totalmente desertos, né, esses locais, mas talvez aglomerações, alguma concentração em casas de familiares, alguma coisa desse tipo, assim. Acontece que o sábado e o domingo foram diferentes por lá, com o comércio e supermercados fechados. Mas afinal, como foi essa experiência de Alegrete, que tem quase 80 mil habitantes? É o que nós vamos abordar hoje no Direto ao Ponto. Eu sou Eric Halpe. Eu sou Brenda Fernandes. Sejam bem-vindos. A ideia tinha um teor educativo, uma espécie de spoiler sobre o que poderia acontecer caso a situação não fosse controlada. E a administração municipal sabia que 2 dias não seriam suficientes para frear o escalonamento da pandemia, mas mesmo assim queria mandar um recado. Tanto é que o objetivo era um lockdown apenas no domingo, mas como o contexto piorou, a prefeitura resolveu aumentar essa duração. Nós temos aqui 10 leitos de UTI reservados para os pacientes de Covid, né? Depois mais 10 leitos Covid, que nós chamamos que são aqueles para atendimento a pessoas com sintomas mais leves, e mais 30 leitos do hospital de campanha. Esses aí, na quinta-feira, nós tivemos tanto do leito Covid quanto do UTI Covid, 100% de ocupação em determinado momento do dia. E os leitos de campanha, chegamos a ter 66% de ocupação. Isso hoje já melhorou bastante, nós estamos com 50% de ocupação dos leitos de UTI, e o número de óbitos que nós temos aqui são 9 óbitos decorrência do coronavírus e 179 casos confirmados. Alguém pode perguntar, mas isso não é muito pouco para chegar ao ponto de fechamento do comércio? Ocorre que nós temos essa limitação aí, é uma cidade, um município grande, que está a outra cidade que tem condições de receber pacientes aqui nossos é Uruguaiana, que está a 145 quilômetros daqui, e também nós temos que ter essa preocupação porque nós estamos longe de Santa Maria, longe de Porto Alegre, então sabemos que também os leitos nos grandes centros estão bastante comprometidos, então nós temos que fazer o dever de casa, né? Tentar fazer com que a gente consiga conviver com essa doença dentro daquilo que a gente sabe que vai continuar aumentando o número de casos, mas numa velocidade que não cause o colapso do nosso sistema de saúde, que está programado com esse número limitado de leitos aqui. De acordo com o prefeito Márcio Amaral, o saldo da experiência é positivo e a população atendeu bem às determinações do decreto.
Ele afirmou que uma avaliação preliminar permite dizer que se trata de um sucesso. Felizmente, a grande maioria da população entendeu aí o nosso apelo. Logicamente que sempre que tem um menor aí que acaba querendo desrespeitar, mas nós tivemos aqui com a nossa equipe de fiscalização integrada, fiscais de todas as secretarias do município que estão trabalhando desde o início da pandemia aí, eficiência, acompanhados aí da nossa Guarda Municipal, mais a Polícia Civil, a Brigada Militar, inclusive o Exército aqui nos dá um apoio com relação à sanitização das áreas de maior circulação de público, e acredito que numa ação preliminar assim foi um sucesso, em virtude de que realmente conseguimos fazer com que a cidade parasse desde sexta à noite até hoje pela madrugada. Logicamente que, epidemiologicamente falando, a gente não tem nenhuma expectativa de que isso surta efeito na redução de novos casos. Na verdade, isso é um recado para a população de que nós precisamos mudar o nosso comportamento social, porque, felizmente, conseguimos nos manter ainda na bandeira laranja, mas que se nós seguíssemos com o número de casos e a taxa de ocupação de leitos que nós vimos na semana passada, obrigatoriamente nós teremos que tomar medidas mais drásticas para frente. Então é isso que a gente está tentando evitar, né? Tentando fazer com que a gente conviva com essa doença dentro de uma razoabilidade onde não se tenha perdas de vidas em decorrência de nós não termos uma UTI com respirador à disposição quando for necessário. Para evitar aglomerações, patrulhas da Brigada Militar e da Polícia Civil acompanharam fiscais da Prefeitura em vigília pela cidade. Houve autuações em estabelecimentos comerciais e em pessoas que circulavam sem máscara, além de muitas denúncias improcedentes. A maior parte dessas ocorrências foi registrada na sexta e no sábado à noite. A fiscalização foi bem intensa, mas assim, a gente até na sexta-feira à noite, esperava que tivesse algum movimento mais forte, foi muito fraco o movimento, pouquíssimas abordagens, algumas autuações, mas pessoas sem máscara em vias públicas, alguma denúncia de alguma bar que estava querendo entregar através da porta fechada, mesmo sabendo que isso era proibido, mas dentro do esperado, assim. E muitas denúncias também de aglomerações aqui e ali, mas inclusive muitas delas que não se confirmavam, né? Então o pessoal trabalhou firmemente aí o nosso setor da fiscalização, sempre da equipe da Polícia Civil e a Brigada Militar, eventualidade também fazendo a ronda. Então foi muito bom a aceitação da população, inclusive. Logicamente que sempre tem alguém que se considera prejudicado, mas a gente sabia que não existe unanimidade nesse sentido. A gente tem que tentar fazer aquilo que está se pensando que é o mais correto para esse momento difícil pelo qual o município vinha passando. Contudo, antes da implementação do lockdown na sexta-feira, os mercados estiveram com filas. Márcio Amaral reconheceu o problema de comunicação, mas considerou que a aglomeração nas entradas dos estabelecimentos não foi grande. Pegou as pessoas, de certa forma, um pouco de surpresa. Nós anunciamos isso na quinta-feira à noite. Sexta-feira é natural que tenha havido uma procura maior das pessoas aos supermercados, mas era esperado, a gente sabia disso, que poderia acontecer, mas não foi nada também fora daquele padrão que quando iniciou a pandemia também as pessoas iam aos supermercados, parecia que ia terminar o mundo, que ia fechar tudo, que ninguém mais ia ter condição de comprar nada. Né? Mas passou, as pessoas hoje já se adequaram e acredito que não vai ter problema maior para frente aí. E a gente quer que as pessoas entendam, agora voltando à normalidade hoje, que as pessoas não tenham o mesmo comportamento que vinham tendo na semana passada. No início de abril, o Supremo Tribunal Federal confirmou competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União em ações para combater a pandemia de Covid-19. Com isso, governadores e prefeitos estão livres para estabelecer medidas como isolamento social e o fechamento de comércio. A maioria dos ministros reconhece também que a União pode legislar sobre o tema, mas garante a autonomia dos demais entes.
No Rio Grande do Sul, o governo adotou um modelo de distanciamento controlado, com classificação de 20 regiões por cores, conforme o grau de risco de contágio de cada uma delas. Atualmente, a área de Alegrete está na bandeira laranja, risco considerado médio. Márcio Amaral comentou o fato da cidade estar distante de suas vizinhas, o que é considerado um ponto positivo. Isso aí é uma característica, né, particular aqui da metade sul, vamos dizer assim, do estado, que são municípios maiores, então isso nos dá uma certa facilidade com relação a esse distanciamento assim, intermunicipal, porque a gente sabe, né, principalmente na região norte ou da região da serra, aí, os municípios, os bairros praticamente se interligam, né? Então fica bem mais difícil de se manter esse controle falando individualmente de uma cidade ou de um município. Aqui a gente tem condições de fazer isso, mas é lógico, a gente faz parte de uma região aqui e queremos que a região continue se mantendo na bandeira laranja para que as atividades comerciais não cessem, né, ou não tenham restrições maiores que já estão tendo, mas para isso a população precisa colaborar também e fazer aí tentar cumprir minimamente aquilo que está previsto nos decretos para que nós não tenhamos um agravamento aí da situação. Na última semana, com a justificativa de propiciar o fortalecimento do isolamento social, o governador Eduardo Leite propôs que municípios gaúchos tenham maior autonomia na definição de protocolos no modelo de distanciamento controlado. Na quinta-feira, ele afirmou que a proposta, elaborada a partir de uma reunião com a FAMURS, ainda aguarda uma posição dos prefeitos. O gestor de Alegrete já se mostrou favorável. O que a gente tem observado? Que mesmo aquelas regiões onde foi estabelecida a bandeira vermelha, infelizmente o número de casos continua subindo. Então, mas e qual é a alternativa? Nós não temos, né, uma receita de bolo para solucionar esse problema, porque a gente sabia, era esperado que os números continuassem aumentando e vão continuar aumentando, não sabe-se lá até quando. Aqui a gente tem uma previsão de que talvez em outubro nós tenhamos o início da diminuição da curva, né, decréscimo da nossa curva aqui de contaminações. Então, ainda nós temos muito que lutar aí para manter fazer essa ação de convivência enquanto nós não tivermos vacinas e tratamentos específicos para o Covid. Então, eu acredito que nós tenhamos condições, sim, a nível de município, de termos essa percepção, mas, como nós falávamos, uma coisa é a região da fronteira oeste que tem essas características peculiares que nós falávamos. Outra situação é um prefeito assumir para si essa responsabilidade numa região onde ele tem muito pouca condição de ter esse controle sobre a circulação de pessoas entre os municípios que estão muito próximos. Então, é bem complicado, é muito complexo da gente bater o martelo e dizer que, sim, está certo o governador, atira, né, a responsabilidade para ser prefeito, porque, na verdade, ele está dando uma resposta a um feito que foi feito por nós mesmos. Né? Então, eu concordo que nós tenhamos as condições, mas também entendo que tem prefeituras que terão muita dificuldade de fazerem isso, até porque a pressão aumenta, né, muito forte para cima dos poderes executivos locais, no momento em que sabem que não depende mais do governo determinadas ações, depende do município. Então, nós temos que ter consciência que, ao mesmo tempo que nós vamos ter uma liberdade maior, nós vamos ter uma pressão muito mais forte para flexibilizar ou restringir, dependendo da situação, as nossas medidas. Apesar do balanço positivo da iniciativa, Márcio Amaral não descarta voltar a fechar a cidade. E assim, encerramos o programa de hoje. Eu sou Brenda Fernandes. E eu sou Eric Haupt. A edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau.